PSL gastou R$340 mil para pagar a advogada de Jair Bolsonaro. A informação foi dada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e confirmada pela assessoria de Luciano Bivar, o presidente da sigla. A advogada Karina Cufa também confirmou os valores que saíram do caixa do partido. Hoje de manhã, na saída do Alvorada, Bolsonaro voltou a responder às perguntas da imprensa e defendeu transparência nas contas do PSL. Vamos ver. Não vou discutir nada, não vou perguntar. A minha resposta é transparência para tudo. O senhor defende a saída do Bivar? Não defendo nada, não quero saber de nada, eu só quero transparência, tá ok? A deputada federal Soraya Matos, do PSL do Espírito Santo, admitiu ontem na tribuna da Câmara a candidatura de laranjas no partido. PSB. Senhor presidente, PSL, antes de orientar, senhor presidente, só para avivar a memória aqui da esquerda, prováveis candidatos laranjas na eleição de 2018. PSL, 15%, PT, 11%, PP, 12%, MDB, 14%, PSDB, 2%, PR, 23%. Então, pessoal da esquerda, não tem ninguém santo aqui dentro não, tá? Tem laranja em tudo quanto é partido. Aqui no PSL tiveram os candidatos laranja, mas a grande maioria foi eleito honestamente. O PSL aumenta, não, senhor presidente. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara não conseguiu colocar a PEC da prisão em segunda instância em discussão. Numa sessão tumultuada com protestos da situação e oposição, Felipe Francischini, do PSL, deixou o decoro de lado com a deputada Maria do Rosário, do PT. Respeitem o deputado Ivan Valente, que vai utilizar a liderança do pessoal para falar. Por favor, deputado Ivan Valente, pelo pessoal. Estão de ordem após o deputado Ivan Valente. Pois não, deputado O Alencar, sim, porque é machismo, além de tudo. Que machismo, deputado. Sério, deputada, você é chata demais, deputada. Por favor, tudo é machismo. E começou a ordem do dia, então eu suspendo a reunião e retornamos após a ordem do dia do plenário. Nem pode, não sabe nem o que faz. Vossa Excelência não sabe o que faz nessa comissão. Retira a expressão, Vossa Excelência não está à altura. Retira a expressão. Vossa Excelência... Não, senhor presidente. Não posso retirar agora? Não, sabe por quê? Por quê? Porque eu quero lhe responder. Eu tenho um minuto para lhe responder. Vossa Excelência aprendeu com quem a ser projeto de ditador? Vossa Excelência nos chama na sua sala e é cheio de mimimi. Pede desculpa. Se faz de coitadinho. Vossa Excelência tem sempre um sorriso de coitadinho, mas quando aparece aqui, desmerece o nosso trabalho. Senhor presidente, eu lamento a sua impostura. Eu não sei se eu vou levar o Conselho de Ética, mas eu vou pensar. Porque Vossa Excelência, semana passada, me disse, vai! Para onde, presidente? Hoje Vossa Excelência acha que pode me julgar, mas eu sou uma mulher digna que coloquei o seu presidente no banco dos réus. Vossa Excelência pensa que fala com quem? Vossa Excelência fale com os deputados e deputadas dessa casa com o respeito que o cargo pelo menos lhe dá. Eu suspendi a reunião. Com o lugar que Vossa Excelência... Eu suspendi e retornamos depois da ordem do dia. Então vou seguir o regimento, está suspensa a sessão. O governador de São Paulo também soltou a língua ontem numa cerimônia em Taubaté. Inconformado com o barulho de bolsonaristas durante o evento, João Dória puxou vaia contra os manifestantes. Dá uma olhada. E eu tenho um enorme orgulho de estar aqui como governador de São Paulo. Como tenho orgulho também de ter vencido o seu chefe que pagou o seu sanduíche, o Major Olímpio, que perdeu a eleição para mim na Prefeitura de São Paulo. Vai beijar o pé do Major Olímpio, que você faz coisa melhor. Aqui é o povo alegre e feliz de Taubaté. Vamos dar uma palma para eles aí. Vai comer a sua mortadela com a sua mãe, seu sem vergonha.
O índice de desigualdade bateu recorde no Brasil. Dados do IBGE divulgados hoje mostram que o rendimento dos mais ricos, que representam apenas 1% da população, cresceu 8,4%, enquanto dos mais pobres caiu 3,2%. Esse índice permanecia estável nos 2 últimos anos e agora representa a maior diferença desde 2012. Quem comenta as notícias hoje com a gente é Laurindo Lalo Leal Filho, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP. Oi, Lalo, tudo bom? Oi, Thalita, boa tarde. Tudo boa bem? Tarde. Eu fui dar essa notícia agora, que é uma péssima notícia, mas após aquelas vaias chamadas pelo Dória, eu queria mesmo dar risada, né? Porque, enfim, é lamentável aquela cena de Dória vaiando com aquele Mas, enfim, vamos falar sobre esse índice de desigualdade, que é bastante impactante. E eu fiquei chocada, porque, assim, olha, 1% mais rico ganha R$27 mil por mês, enquanto 5% mais pobres recebem R$158. É um abismo isso. Olha, Thalita, bom, eu queria falar também sobre o destempero dos políticos, mas vamos falar que tem a ver com essa situação de desgraça do equilíbrio econômico entre a população brasileira. Aliás, que é um fenômeno mundial, mas agravado aqui no Brasil. O Brasil é um dos líderes mundiais da concentração de renda. O Brasil está no topo daqueles países em que uma parcela minoritária, esse 1% ao qual você se referiu, detém, no caso aqui brasileiro, 1/3 da renda nacional, né? Sobrando essa miséria, para que você também se referiu, para a maioria absoluta da população. Em 2014, o Thomas Piketty, economista francês, publicou um best-seller que conta a história da desigualdade. É uma história calcada no próprio sistema capitalista, mas que em determinados países, no caso como o do Brasil, se agrava muito. E agrava por quê? Porque você tem cada vez mais, e nos anos mais recentes, depois do golpe, isso se acentuou, cada vez mais uma falta de indução do Estado, através de políticas públicas, para pelo menos diminuir um pouco essa concentração, para haver uma diversidade maior da oferta de serviços, a oferta de emprego, sair do mapa da fome. O Brasil voltou para o mapa da fome. São políticas públicas que, se implementadas em médio e longo prazo, tendem gradativamente a não equilibrar, porque é muito difícil em pouco tempo você equilibrar a renda das classes sociais, mas de qualquer forma minimizar muito o sofrimento dessa gente, que é grande parte da população brasileira, que vive com R$150 por mês, enquanto uma minoria se equipara às riquezas das grandes fortunas, por exemplo, dos sheiks árabes do Oriente Médio. Nós temos uma desigualdade social no Brasil que se assemelha àquela que ocorre, por exemplo, na Arábia Saudita. É um crime que se faz com gerações da sociedade brasileira e só há um caminho: é a presença do Estado tentando corrigir esses desníveis econômicos que são brutais, e os números estão atestando isso, Thalita. O triste é que a gente não vê o governo atuando dessa forma. A gente vê, de fato, se acentuando essa situação de desigualdade. Agora... Não, diga. Eu queria falar sobre a 5ª série no governo, então, agora. Porque o Francisquini falando que a Maria do Rosário é chata. É a outra deputada tentando justificar um crime, porque, olha, no PSL realmente tem muito laranja, mas isso acontece em outros partidos, justificando um crime. É lamentável demais essa 5ª série no governo. No governo, no partido, quis dizer isso. No executivo, no legislativo e no governo do estado, como mostrou o vídeo aqui deste governador de São Paulo, totalmente destemperado. Eu acho, Thalita, que este governo eleito depois do golpe, né, o governo do Bolsonaro, ele destapou o ódio que existia em certas camadas da população. Você vê hoje que há um clima de ódio no Brasil, dividindo as pessoas, e um ódio que é estimulado pelo próprio governo. Então, é importante dizer isso. Um chefe de Estado, por mais democrático que seja esse Estado, não é um império, mas, de qualquer forma, no caso de um regime presidencialista, o presidente da República
exerce não só uma função prática de executivo, mas também uma função simbólica de exemplo, de figura exemplar para grande parte da população. Então, um presidente que age da forma como ele age, eu acho que é pior do que quinta série, porque quinta série ainda fica na base da brincadeira. A brincadeira é sem graça para a maioria, mas na base da brincadeira. O problema é que a ação desse presidente é uma ação deletéria do ponto de vista das relações humanas, né? Só o fato do símbolo dele ser uma arminha já resume tudo isso, né? Então, essa simbologia passa por toda a sociedade. Eu fico imaginando crianças, né, sendo expostas a esse tipo de manifestação, a essas frases grosseiras e grotescas que ele exala a todo momento, sem dados, mas querendo sempre ofender alguém, nunca a favor de alguém, é sempre contra, é sempre briga, é sempre desafio, né? Tudo isso vai criando um caldo de cultura muito ruim na sociedade. E que agora, nesses últimos dias, e agora eu chego aos exemplos que vocês mostraram aí na abertura do programa, ele extravasou da sociedade civil, né, dos cidadãos que não estão em cargos públicos de poder, e atingiu esses cargos públicos. Essa manifestação do governador de São Paulo é simplesmente uma mimetização, é uma cópia daquilo que esse presidente fez ao longo da campanha e continua fazendo. A própria ofensa que o deputado Francisquini faz à deputada Maria do Rosário, ela é uma réplica perfeita das provocações e das agressões verbais que o próprio Bolsonaro, quando deputado, fez para a mesma deputada Maria do Carmo. Aliás, ela fala para o Francisquini, aonde você aprendeu isso, etc. Ela está se referindo exatamente ao mentor de tudo isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a partir da presidência da República, que não é ocupada por uma pessoa que entenda qual é a carga de responsabilidade e o caráter simbólico que tem a presidência da República, ocupada por essa pessoa, o que ele faz ali acaba extrapolando para toda a sociedade e vai criando esse clima que leva a situações muito, muito ruins, muito graves e totalmente incompatíveis com o jogo democrático, com a disputa de ideias, com a disputa de posições políticas. Entra tudo para o pessoal, para o verbal. Essa vitória, então, é terrível. Quer dizer, é bom frisar que ele não estava disputando espaço nem voz com a oposição de esquerda. Ele estava disputando briga entre eles, briga entre a extrema-direita, né? Ele estava se referindo a bolsonaristas que o estavam apupando ali em Taubaté. Sim. É uma situação que, se não for contida rapidamente, pode levar a momentos mais graves, né? A Sim. momentos de conflito que deixa de ser verbal e sei lá para onde vai, Thalita. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.